Olá você, meu irmão, meu amigo, é um prazer tê-lo aqui novamente para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. Amém? Desde já, que a paz de Cristo esteja contigo, comigo, hoje e eternamente. Irmãos e amigos, nós estamos num mundo onde as crianças são bastante bombardeadas de tudo quanto é forma pelo inimigo de Deus, o nosso inimigo, Satanás. Satanás sabe que as crianças, se ele conseguir moldá-las, ele terá um triunfo grande quando essas crianças forem adultas. E aí o exército dele vai estar muito mais forte para tentar destruir o exército do Senhor, que nunca vai conseguir. Mas, infelizmente, ele conseguindo uma grande parte, ele leva com ele ao lago de fogo muito em breve. Hoje nós iremos falar sobre as crianças e os pais. Tem vários assuntos sobre isso, mas hoje nós iremos ver o que é que o seu filho anda lendo, vendo. O que é que a palavra de Deus nos diz? Será que é lícito? Não é lícito? E vocês, pais, procuram ver dia a dia qual é as categorias de livros que eles estão lendo, relendo no celular, porque hoje é moderno. Satanás, ele é estrategista, irmãos. Ele vai na modernidade, a cada tempo ele vai mudando. Mas vamos pegar primeiro a palavra de Deus. O livro de João, me perdoe, Lucas, no capítulo 1, aqui fala sobre um casal muito especial, que não tinha filhos, e este casal eram considerados por todos como exemplo. E para Deus, será que era um exemplo? Eu estou falando de Zacarias e Isabel, o pai e a mãe de João Batista. Aquele que foi elaborado, vamos dizer assim, conservado, instruído desde o ventre materno, para ser um grande líder espiritual, mas para anunciar a chegada do principal líder, que era Jesus. E aqui diz, no capítulo 1 de Lucas, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. O Senhor olha lá de cima agora. Imagine você aí agora, pai e mãe. Ou você que quer ter filho. Hoje em dia não é muito bom ter. Mas, se você for ter, imagine você aí agora. Será que você está passando no pensamento do Senhor? Isabel e Zacarias já avançados em idade, não podiam mais ter filhos, desejavam, mas não tinham. E o Senhor agora olha lá de cima e diz assim: eu preciso de alguém que venha antes de Jesus. E este casal é especial. Ele é um líder espiritual, piedosamente fiel a mim. E ela tem um exemplar modo de viver como as mulheres quase que não têm. Então eu vou fazer neles a oportunidade deles fecundares e ter um filho. E aí o anjo aparece, dá todas as instruções. Zacarias agora perdeu a fala, né, porque duvidou, ficou um tempo. E colocaria o nome dele de João, aquela criança.
Mas veja o versículo 15, irmãos, como é interessante. O anjo dizendo, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Existia já o meio de instrução dado pelo anjo para aquele casal em relação àquela criança. Não era qualquer criança, não. O anjo teve que descer para falar especificamente. Alimentação, comportamento, vestimenta. É tanto que João, ele por ser filho de sacerdote daquela linhagem, ele tinha o direito de ser sacerdote também. Mas ele foi ser um líder espiritual fora da área de sacerdote ali. Foi lá falar para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então esse casal, eles pegaram todas as instruções que o anjo dera, colocou em prática. E vocês sabem a história de João, não preciso dizer. Mas a pergunta é, e vocês? Como é que vocês estão instruindo os filhos de vocês? Como é que eles são na igreja? Na escola? Na vizinhança? Será que são exemplares? Ou será que dão dor de cabeça para vocês e para os vizinhos e para a sociedade? Porque o amanhã, quando ser adulto, foi formado o caráter antes. Deus, sabendo disso, irmãos, Ele sempre trabalha desde cedo com a criança. É tanto que Ele diz em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando chegar dias lá na frente, ele não venha se desviar. O povo de Israel, que passaram 430 anos em escravidão, e depois de um tempo, teve a liderança de um homem, que foi assim como Daniel, como Davi, como Moisés, eles tiveram as instruções desde pequenininho para se tornarem homens e mulheres espiritualmente servidores do Senhor e do próximo. No livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 58, aqui fala das escolas dos profetas. Se você nunca estudou sobre esse tema, irmãos, é o capítulo 58, compra esse livro, é muito bom. Eu acredito que eu já deve ter lido esse livro uns 5, 6 vezes. E cada vez que eu medito nele, eu me alegro de novo. Aqui é a história de Israel. E aqui fala sobre as escolas dos profetas. Aqui diz, o Senhor mesmo dirigiu a educação de Israel. O Senhor mesmo dirigiu a educação de Israel. Seus cuidados não se limitavam aos interesses religiosos deles. O que quer que afetava seu bem-estar mental ou físico era também objeto da divina providência. Incluía-se na esfera da lei divina. Deus, desde cedo, já educara o povo de Israel quando criança. E olha o que é que ele fez. Chamou Samuel e disse, Samuel, faz as escolas de profetas. Aqui diz. As escolas dos profetas, página 593, aqui eu estava falando 592. As escolas dos profetas foram fundadas por Samuel a fim de servirem como uma barreira contra a espalhada corrupção, proverem o bem-estar moral e espiritual da mocidade e promover a futura prosperidade da nação. Eles iam ser amanhã. E aqui diz mais. E promover a futura prosperidade da nação, fornecendo-lhes homens habilitados para agirem no temor de Deus, como dirigentes e conselheiros, na realização deste objetivo. Samuel reuniu grupo de moços que eram pios, inteligentes e estudiosos. Estes eram chamados filhos dos profetas. Aquelas crianças que entraram nas escolas, depois de um tempo,
Eles eram chamados filhos dos profetas porque estudaram naquela escola. Agora veja aqui, irmãos. A instrução. Os instrutores eram homens não somente bastante versados na verdade divina, mas que haviam, por sua vez, gozado comunhão com Deus e recebido a concessão especial de seu espírito. Gozavam de respeito e da confiança do povo, tanto pelo saber como pela piedade. Irmãos, esses homens eram escolhidos pela capacidade de conhecimento na palavra de Deus e pelo seu caráter, pelo seu testemunho que era dado. Eles eram os instrutores dessas crianças. Não era qualquer um, não. Só que Satanás sabe disso, ele também, o que Deus quer fazer, ele quer imitar. Então ele não quer só o adulto, não, ele quer logo a criança. Porque se ele consegue colocar essa criança através dos pais no caminho errado, quando chegar adulto, ele vai fazer umas bagaceiras dentro da igreja, na sociedade, na vizinhança, ele vai fazer o que não prestar. E se for dentro da igreja, é daquele jeito que você bem sabe. Aí eu pergunto para você, meu querido, os professores que ensinam seus filhos, têm essa qualidade? Versados na palavra, para usar a espiritualidade para crescer o teu filho? Tem um caráter libado? Não sei, é você que sabe. Eu pergunto, na escola que os seus filhos estão estudando, a palavra também do Senhor está lá? As escolas dos profetas. Era Deus que educava e mandou fazer isso, irmãos. Mas o mundo está secular. Satanás sabe disso. Então, para cada tempo, para cada época, ele modela, ele inventa meios para pegar a criança. E agora, você já observou se os seus filhos estão lendo e vendo o quê? A profeta fala. O lar adventista, capítulo 68, a leitura e sua influência sobre a criança, sobre o jovem. Aqui na página 410 diz: não permitais sobre vossas mesas revistas e jornais em que se encontram histórias de amor. Isso me remete à minha irmã quando criança. Revista Contigo. Ver a vida de atores, das estrelas das novelas. Revista de romance, de amor. Conto de fada. O Príncipe Encantado. Você está olhando para ver se suas filhas estão usando isso aqui? E se você estiver permitindo, irmãos, saiba que Satanás está moldando o caráter dela. E Satanás vai para dentro da sua casa, amaldiçoar a sua família. Na página 411, a profeta do Senhor diz: mediante tais revistas de contos e novelas, Satanás está operando com o fim de encher com pensamentos irreais e fúteis as mentes que deveriam estar diligentemente a estudar a palavra de Deus. Página 411. Satanás está enchendo a mente da garotada de romance e novelas. É dele isso aí. Você já procurou ver se seus filhos estão usando isso? Se são ensinados a apreciar romances e novelas, livros e revistas instrutivos se tornarão sem graça.
na página 412, o amor à leitura de ficção deve ser de pronto vencido. Os leitores de ficção estão tolerando o mal que destrói a espiritualidade, obscurecendo a beleza das sagradas letras. Irmãos, revistas de ficções aí já é mais para os garotos. Eu lembro, quem tem a minha idade sabe, 50 anos, 45, 60. A minha é 51. Fiz tem 3 dias. Fiz 51. Mas não me troco por muito novo aí não, viu, irmão? Não me gabando não. O coroa aqui ainda tá com vigor. Firme. Ainda dou para praticar uns esportezinhos ainda. Não de competição, eu estou dizendo esporte que eu quero dizer, caminhada, corrida, um pesozinho, aqui em casa mesmo, nada de academia. Viu, por favor, para não achar que eu estou... Porque eu falei até contra aí os esportes, e aí eu estar praticando certas coisas não pode, né? Então o que é que acontece? Os gibis, era uma febre de gibis, irmãos. Tio Patinha, Pato Donald e tal, aquele negócio. Tinha colegas meus que ficavam assim, ó. Ainda bem que eu, na época que eu era criança, adolescente, eu gostava era de praticar esporte. Tomar banho de rio, piscina. Mas leitura de gibi, essas coisas, de jeito nenhum. E isso molda o caráter da criança. Prende a criança. E aqui ainda diz mais. Contos de fadas, mitos e histórias imaginárias. Usam-se nas escolas livros desta natureza. E encontram-se também os mesmos em muitos lares. Como podem pais cristãos permitir que seus filhos usem livros tão cheios de mentiras? Ah, meus irmãos, tinha na época um tal de lobisomem, mula sem cabeça, Saci Pererê, Caipora, Chupimbigo, que em outros lugares era o homem do saco. Irmãos, tudo mentiras. Tudo invenções, folclore, livros feitos para isso. Criar trauma nas crianças. Irmãos, eu passei por isso. Com parentes e vizinhos, metendo medo em mim e outros colegas. Ao ouvir essas porcarias, lobisomem, mula sem cabeça, essas coisas, eu lembro que eu ainda tinha 11 anos, 12, eu não ia dormir sozinho, com medo do escuro, de tudo. Olha aí o que é que faz uma das coisas, do trauma aí. Hoje não, durmo só, não tenho medo de nada. Mas a criança, só quem liberta é o Espírito Santo, irmãos. Você está vendo o que é que seu filho está lendo, assistindo? Porque hoje Satanás é o seguinte, ele vai, a cada geração ele vai mudando. Aqui eram leituras, livros de romance, ficção, gibis. Aí hoje ele pega a TV, DVD, o celular e introduz ali. E vocês, pais, estão indo lá na escola saber o que é que seus filhos estão estudando? Pega o caderno deles em casa, o livro, conversam com eles. Não, você vai ter um problema sério com o Senhor. Porque as crianças está sobre sua jurisdição. E você vai dar conta. Ainda tem um grupo especial que Satanás trabalha, que chama Playboy, né? Tem para tudo quanto é gosto, para feminino e masculino. E mais. E aí, meu irmão, cria um ambiente favorável para destruir a mente das crianças. E essas crianças, ao crescerem, se tornam
Muitos deles a gente vê aí nos noticiários e até mesmo dentro da igreja. Uns meninos terríveis, umas meninas que quando tá aí com 12, 13 anos tá olhando já, porque Deus amasse lá aquelas besteiras, conto de fada. Mas você chama uma menina dessa para fazer um bom pão, não sabe fazer, nem um almoço não sabe. Com 3 meninas aí com 14, 15 anos que não sabem fazer isso. Mas na novela sabe. O nome dos atores sabem. Mas os pais não ficaram ali na rédea. E aí, como é que fica agora? Satanás quer destruir, meu irmão, a sua família, em especial seus filhos. Deus quer salvá-los. Deus instruiu fazer as escolas de profeta para criar uma barreira contra o paganismo. Deus chama você para criar uma barreira contra o que está sendo assistido nos celulares, na TV, no DVD. Seja fiel, meu irmão. Salve sua família. Salve seus filhos, através do Espírito Santo, lógico. Se você permitir que essas coisas tenham no seu lar, Satanás vai estar dentro do seu lar. E o anjo do Senhor não pode fazer nada. Não esqueça. As crianças são os adultos de amanhã. São os professores de amanhã, são os policiais de amanhã, são os cientistas de amanhã, são os médicos, mas também são os bandidos. E por aí afora. Salve seus filhos, irmãos. Procure ver aonde você está errando com eles. Instrua-os. E não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.